Um, dois. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor permaneça com cada um. Nestes poucos minutos, dedicamos nesta quarta-feira para louvar o nosso Deus em conjunto, adorá-lo, pedir, agradecer, reconhecer, celebrar. Fazemos isto em conjunto, né? E você que está aí acompanhando pela transmissão, por alguma circunstância não pode estar presente, mas louvando a Deus por também conectar, acessar, assistir, ouvir e ser abençoado aí onde você está. Às vezes lugares tão remotos, né? Mas pode chegar aí até você. Obrigado, meu irmão. Os nomes, os pedidos de oração. Se você também tem um pedido, e você pode mandar tanto no telefone WhatsApp, como também aí no chat. E lembre que é um momento especial para isto, não é? Às vezes um nome ou outro não é lido, mas nós cremos que o fato de você escrever, interceder, isto já traz grande resultado. Né? Não nos apegamos, não leu, não vai surtir efeito, né? Não pense assim, até porque o Senhor, o nosso Deus, Ele sabe, né? Do desejo do seu coração, antes mesmo de você registrar o nome aqui, mas nem por isso também não deixe de escrever. Nós colocamos todas as coisas no centro. E irmãos, algo que chama a nossa atenção sobre o mover de Deus, sobre as suas várias formas de atuação, e a nossa negligência às vezes em não perceber isso. Até porque em vários momentos sabemos que Deus não deu explicações do que iria fazer, mas simplesmente fez. E aqueles que tiveram a sensibilidade, aqueles que tiveram o discernimento, através de uma busca, através de uma constância, através de uma permanência, eles puderam ver o mover de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele não muda, Ele é imutável. Malaquias já vai dizer isso: eu sou o Senhor e não mudo. Mas isso diz respeito ao seu caráter, de ser justo, de ser santo, de ser misericordioso. Isso não muda, independente de quem seja a criatura, independente do que tenha feito aquela pessoa, de quão pecadora ela foi, de quão injusta ela é. Deus não muda, a misericórdia é a mesma, o perdão é o mesmo. Mas você sabe o que muda? A forma dele agir na humanidade. E é este ponto que muitas vezes negligenciamos, e até queremos que não seja Deus, porque não é conforme os nossos padrões. Quando ele começa o seu chamado com Abraão, então Abrão, ele faz um pedido: sai da sua parentela, eu farei uma aliança contigo, e a promessa é: você será pai de multidões. Abrão entende o chamado, obedece, cumpre e permanece. Gerações e gerações passam. Isaac, Jacó, até que, após centenas de anos, um povo é encontrado escravo no Egito. E eles ficaram naquela condição por anos. No entanto, sabendo que eram descendentes de um homem que tinha feito aliança com Deus,
eram os descendentes de Abraão. E aquela promessa, ela permanecia. O cheiro daquela promessa permanecia. Até que levanta-se um homem chamado Moisés, e vocês conhecem a história. Ele sai daquele povo, dos egípcios, da região do Egito, ele vai para o deserto, e ele tem um encontro com Deus na sarça. Interessante que Deus, ele não age da mesma forma como ele agiu com Abraão. Os tempos eram outros. Deus não faz uma outra aliança ou firma a mesma aliança com Moisés, assim como fez com Abraão. Os tempos são outros, a geração é outra, o conhecimento é outro, a cultura é outra. E a conversa que Moisés tem com Deus no capítulo 4 de Êxodo, chega a um ponto que Moisés realmente entende que ele está falando com um soberano. Ele está conversando com alguém poderoso. Mas no meio da conversa, ou no auge, quando ele entende o chamado, quando Moisés entende o que ele tem que fazer, ele diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e o povo que está escravo no Egito, maçando barro, e se eles disserem para mim, o Senhor não te apareceu? Então o Senhor perguntou: o que é isso na sua mão? Uma vara? Moisés responde. O Senhor diz para ele: jogue-a no chão. Moisés jogou a vara, ela se transformou no quê? Numa serpente. Verso 3. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, verso 4: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Quem já pegou numa serpente pela cauda? Acho que nem pela cabeça, né, Moncélio? O senhor já matou serpentes, cobras, né? O quê? Qual foi? Cascavel? Tem várias? O senhor colecionando? Jiboia? São várias, né? Principalmente quem é do rural, né? Do meio rural. Mas o Senhor fala para Moisés: pegue a serpente e faça isso pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela se transformou numa vara de novo. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você, Moisés. Não bastasse isso, ele ainda assim meio incrédulo, né? Ele fala: disse porém o Senhor a Moisés no verso 10: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora, que falaste a teu servo. Antigamente eu tinha dificuldade, Senhor, e mesmo agora que estás falando comigo, eu também não consigo falar bem. Faz o seguinte: envia outra pessoa. Irmãos, é certo que geração e geração passa, e existe um plano de Deus, que foi estabelecido desde o Éden, e este plano, ele está em curso ainda, mas conforme as gerações vão aparecendo, Deus vai atuando naquela geração, de forma que até gente, Deus ele não se limita a simplesmente aparecer e dar a ordem, e esperar que a ordem seja cumprida como um ditador, um tirano.
né, que não quer saber, ou você cumpre, ou você cumpre. Caso contrário, as consequências vêm. Mas Deus, em cada geração, Ele usa elementos daquele tempo, de forma assim tão bela e respeitosa, para que as pessoas o reconheçam. Não bastasse Moisés dizer: olha, o Deus de Abraão apareceu a mim. Moisés conhecia aquele povo, e ele tenta mostrar isso para Deus, como se Deus não soubesse, né? Mas Deus fala para ele, fala o seguinte: apresente este sinal, a vara, jogue-a, ela vai se transformar numa serpente. Eu te digo, por que uma serpente? Por que tinha que ser este recurso? Por quê? Sabe por quê? Porque existia todo um contexto, existia toda uma história, existia toda uma mitologia para aquele povo egípcio. E os filhos da promessa, descendentes de Abraão, estavam entremetidos naquilo, por anos, vivendo a cultura dos egípcios. Não sei se vocês já viram, mas pesquisem a imagem de um faraó. Ele usa, né, todo aquele acessório, mas na cabeça dele existe ali um elemento, né, uma coroa, um tipo de coroa, alguma coisa, um cocal, e existe a imagem de um animal bem na coroa. O que vocês acham que é? Quem já viu, ou quem lembra? Ou tenta chutar, vou chutar. Era o quê? Qual animal? Uma serpente. Aquilo dizia muito para um egípcio. Eles veneravam cobras. Cobras representavam deuses, deuses da fertilidade, deuses da destruição. E Deus usa este recurso com Moisés e faz o seguinte: olha, apresente isso para eles. Tanto é que ele realmente fez isso. Diante de Faraó e diante dos magos de Faraó, o que acontece? Ele joga a vara, ela se transforma numa serpente. O que Moisés estava dizendo através da ordem de Deus? Deus estava dizendo para eles: olha, eu também faço isso. Eu estou usando um símbolo que vocês tanto veneram. E logo após, o que os magos fazem? Também transformam varas em serpentes. Mas qual é o desfecho daquilo? A serpente transformada de Moisés engoliu as outras. E você faz a leitura de que Deus estava se mostrando acima de qualquer símbolo, acima de qualquer ídolo, usando um recurso que para aquele povo era tão venerado, tão sagrado, e Deus estava dizendo: eu estou no controle disso, eu estou acima disso. Irmãos, não entender o que Deus faz em cada época, em cada geração, é ficar aprisionado a tradições. E nós vivemos isso. Estamos vivendo esta mudança. Por quê? Longe de qualquer tradição, longe de qualquer regra ou crença que é estabelecida por uma cultura de um povo, o plano de Deus ainda é vigente. Deus precisava de Moisés naquele tempo para dar continuidade ao seu plano de salvação. Abraão aparece para sustentar, para fundamentar a fé que hoje nós exercemos. Moisés aparece para ser um grande líder, para levar aquele povo a uma terra, para estabelecê-los como uma nação, para entregar as leis, para dar forma. Moisés aparece para dar identidade para aquele povo. Tudo para cumprir o plano de Deus. E após isso os reis vêm, os profetas aparecem, até que Jesus aparece
para estabelecer, mais uma vez, o cumprimento da promessa de Deus. E para dizer assim, não é mais isso, agora eu estou agindo assim. Agora o reino é da graça, não é da lei. Agora o cumprimento desta lei acontece de forma plena e perfeita pelo meu amor. Jesus morre, ressuscita e o plano continua até que chega o dia de Pentecostes. E mais uma vez, para dar continuidade, o Espírito Santo desce. E de uma forma que todos possam reconhecer como língua de fogo, a porção do Espírito que antes estava em sua plenitude completa em Jesus, agora é repartida para aquela igreja. E mais uma vez Deus está dizendo, agora eu vou atuar assim. E aquela igreja tão fervorosa, tão aquecida, começa a evangelizar, a mostrar para o mundo que a promessa dada a Abraão, ela permanece, ela está em curso. E sabe o que acontece hoje? Nós estamos deixando de ver a forma de agir de Deus, pensando que Ele ainda está usando recursos de 50 anos atrás. Mas as coisas estão acontecendo, gente, de forma acelerada. E ainda tem gente que está preso em cor da parede da igreja. Ainda tem gente que está preso a costumes regionais, querendo dizer que Deus não atua por causa disso. Ao olhar para um lugar como este e ter a coragem de dizer que nós estamos, mas você tinha o Espírito Santo, o Espírito Santo foi embora. Agora você, na situação que você está, sua família, numa boate, por nome de, deve ser boate evangélica, né? Que isso? Aonde foi que você chegou? É claro, você não chegou sozinho, né? Você chegou com um dirigente desse grupo de irmãos. Onde será que vocês vão parar? Sabe, irmãos, quando você chega a um ponto de saber que você está no trono da graça, e não é cor de parede que faz você chegar no trono da graça, isso são recursos. Isso são recursos. Eu não estou vendo nada que se pareça com uma boate aqui. Nem o nosso comportamento não é assim. Eu danço na presença de Deus quando eu sinto que Ele se alegra no nosso meio. Eu danço. Mas sabe, chegar com confiança ao trono da graça, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, e é por isso que nós nos chamamos de irmãos, e é por isso que nós nos reunimos, e ainda sentimos a chama do Espírito em nós, querendo fazer coisas novas, não para dizer que Deus muda o seu caráter, mas para saber, gente, que as crianças de hoje não são as crianças de 50 anos atrás, que você entrega um estilingue na mão dela e fala, vai caçar passarinho. Não vai. As crianças de hoje são outras, os jovens de hoje são outros. Como alcançamos essas pessoas? Levando-as para uma boate? Não. Mas apresentando a elas Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Se não agirmos em situações como essa, em que nossa fé, ela é resistida, até mesmo ofendida, porque alguém que vira para mim e fala que eu congrego numa boate, não diz respeito só a mim, mas a todos que têm alguma confiança nesse lugar. E eu não digo prédio,
eu digo o nome que nós carregamos, aquilo que nos identifica, a denominação que nós escolhemos colocar, unidos em Cristo. Se eu não fizer como Pedro, e pegar a minha espada, e descer na orelha dessa pessoa, eu não me apego com firmeza à fé que eu professo. Porque não estão vendo o mover de Deus nesta geração tão moderna, tão tecnológica, que está conectada constantemente. E eu não tenho a capacidade de usar isso a meu favor para evangelizar e dizer que Jesus Cristo está comigo. Eu não sei o que Deus está fazendo, e não é culpa dele. De saber que hoje, Deus ele nos manda, ide e pregai a toda nação. Use o teu celular, use o teu YouTube, use o teu TikTok, não para ver dancinhas, modinhas, não. Mas veja se você tem capacidade para atingir o coração desse jovem. Veja se você tem capacidade e sensibilidade de Deus para chegar numa pessoa de 80 anos, que tem lá os seus 50, 60 anos de banco, e dizer: Deus está fazendo algo novo em nosso meio. Eu sei que você não é incapaz para isso. Nós estamos passando, gente, por uma transição. Nós estamos passando por uma mudança. E eu vou te dizer, é regozijante, é animador. Isso é manter a língua de fogo que desceu no dia de Pentecostes. É atingir realmente esta geração tão moderna. E não querer dizer que para que Deus esteja na igreja tem que ser banco de madeira ou de pedra, como eles se reuniam. Ou não, melhor, vamos para as cavernas. Porque se isso for o recurso único e exclusivo para dizer que o Espírito Santo age em nosso meio, façamos isso. Ou será que isso é apenas uma soberba, um ego nosso, de não querer aceitar o que está acontecendo, de não querer reconhecer o novo de Deus, de não querer entender que Deus usa elementos desta geração para cumprir a sua promessa? Será que nós estamos tão atrasados assim? Será que nós estamos tão, ao extremo assim? Não, irmãos, nós não estamos. Mas nós estamos sim, cada um, individualmente, sentindo aquele pulsar, sentindo aquela chama de querer fazer, de querer avançar, de não querer parar, de querer gritar aos quatro ventos a mensagem, o querigma, a anunciação, as boas novas. Não estamos sendo chamados mais para sermos cristãos de banco de igreja. Nós estamos sendo chamados para ir, para pregar, para anunciar. Se é necessário um quebrantamento para isso, se é necessário uma sensibilização para isso, se é necessário que algumas verdades sejam ditas, façamos isso. Moisés, vai, e eu vou mostrar as maravilhas que eu tenho feito. Moisés, quem fez a boca do homem? Moisés. Temos sido o Moisés em alguns momentos da nossa vida, inseguros, nos sentindo incapazes, mas temos sido chamados para chegar com confiança ao trono da graça,
e nos apegar a esta fé que nós estamos professando. Não a fé da parede preta, mas a fé do Jesus Filho de Deus, que ascendeu aos céus. Daquele sumo sacerdote, que padeceu toda a afronta, mas que não se curvou diante do pecado. O problema não é a parede preta, o problema é o teu coração pecaminoso. O problema é a mentira que entrou na tua boca. Este é o problema. Você aceita tratar isso? Você se coloca numa posição de estar disponível para o novo de Deus? Você se coloca na posição de orar e dizer: Senhor, abra os meus olhos espirituais, deixa-me ver os céus se movendo nessa terra. Deixa-me ver a tua resposta. Calado tu não estás. Não, Deus não está calado. Ele não está calado, gente. Eu tenho visto a resposta de Deus na vida das pessoas. É vida transformada, é santificação, é arrependimento, é a fofoca chegando de um lado e parando bem aqui, porque a pessoa sabe que o reino das trevas está atuando, e o que ele quer é isto, é destruição, é briga, é contenda, é um levante de resistência. Mas nós vamos fazer como o avião. Vamos. O avião precisa do vento contrário para subir. E eu vou te dizer, irmão, não pare diante de uma afronta. Não se cale. Para isso, estude. Busque se formar. Busque por sabedoria. Peça a Deus que dá deliberadamente, gratuitamente a todos. Nós estamos prontos para formar discípulos de Jesus. Nós estamos prontos para não nos acomodar mais, nos acomodar espiritualmente, achar que eu tenho que vir na igreja no domingo e ir embora e voltar no outro domingo. Não, você vai embora com a chama acesa para operar no reino de Deus. Você vai embora para trabalhar na sua região. Você vai embora para pegar o teu telefone e falar com aquela pessoa que fez injustiça com você e dizer: amigo, eu estou aqui com você. Se você precisar de mim, saiba que eu estou aqui para te ajudar. Você vai fazer isso, porque é isso que Cristo fez. O reino de Deus foi inaugurado e nós não queremos evangelizar, e nós não queremos apresentar, queremos transferir a responsabilidade para o pastor, queremos transferir a responsabilidade para aquele que tem dom de profecia. E cadê o teu dom? Cadê a tua manifestação no corpo de Cristo? Precisamos de um despertamento. Se for avivamento, se for reavivamento, eu não sei, mas eu quero que o teu coração desperte para ser discípulo de Jesus. E não esquentar banco de igreja. Precisamos disso. Precisamos sair da fase abraâmica. Precisamos sair da fase de Moisés. Precisamos entrar na fase da graça. Precisamos, gente, imergir. Precisamos. Não queremos mais essas mudanças superficiais, como a maquiagem que sai com um lavar de água. Não. As pessoas precisam ver a luz do mundo dentro de você. As pessoas precisam ver isso em você. As pessoas precisam sentir o sabor do sal que você tem que ser na terra. Como que você vai fazer isso? Esquentando o banco? Só aos domingos? Não, eu vou só na ceia. Não, gente, deixa disso. Vivemos isso por muito tempo. Mas agora o tempo é outro. A necessidade das pessoas é outra. Deus usou uma serpente que simbolizava até Satanás,
Agora se tornou um dragão no Apocalipse, draga todo mundo, consome todo mundo, é um bicho incontrolável. Ele usou a serpente levantada na haste para curar, simbolizando Cristo entre os céus e a terra. Mas e agora? O que Deus está usando? Eu não sei. Pergunte a Ele. Não precisamos mais de profetas, nós já temos o acesso direto. A ponte foi estabelecida, gente. Tem gente com medo de atravessar a ponte e entrar no trono da graça. Em nome de Jesus, peça isso agora na oportunidade de orar. Faça isso agora. Vamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos e os nossos corações para ver o que Ele está fazendo. Faça isso. Se você quer ajoelhar, se você quer ficar em pé, sabe, tenha a tua intimidade com Deus agora. Você que está acompanhando pela transmissão, se você quer ajoelhar diante da tela, se você quer ficar de pé, se você quer gritar e louvar, sabe, se você sente assim a vontade no teu coração, não limite mais o que Deus tem para fazer na sua vida. Ele quer trabalhar em você. Não é na denominação Unidos em Cristo, Universal, Católica, Batista. Ele quer trabalhar em você. Abra a porta. Abra a porta. Deixa Ele entrar. Saia desse comodismo espiritual. Saia. Não seja mais aquela pessoa passiva que só escuta, não. Se torne um discípulo ativo, atuante, vivo. João Lucas, Cícera Maria, Lucena, Messias Lopes, Juliana Costa, Doracina Dias, Uíris Fernando. Estabeleça, meu irmão, estabeleça na tua família, estabeleça o testemunho da ressurreição, estabeleça o testemunho da cura, da transformação. Estabeleça. Maria Bethânia, Cleiton de Oliveira Matos, que está na UTI, família do Cleiton, estabeleçam vocês aí, família do Cleiton de Oliveira Matos. Peçam a Deus para trabalhar agora, neste momento de UTI. Peça para Ele fazer o impossível agora. Faça isso. Se apeguem com confiança à fé que vocês professam. Maria Rosa, Divina Eterna, todos vocês, saibam que vocês têm a missão de carregar, de continuar, de trabalhar para a promessa de Deus, a promessa de salvação. Faça isso. O que você vai falar para Ele agora? O que é que está tampando os seus ouvidos? O que é que toma agora os seus pensamentos? O que é que torna você e faz você se sentir tão indigno? O que é? Repreenda isso em nome de Jesus. Não deixe isso ofuscar a imagem de filho de Deus, de imagem de semelhança do Criador. Faça isso, repreenda isso em nome de Jesus. E peça para que este novo tempo se acenda dentro de você. Crianças, jovens, adultos, casados e solteiros, peçam pelo mover de Deus na sua vida.
para que você, a partir de agora, faça diferente, seja um cristão diferente, seja um seguidor diferente, que somente palavras verdadeiras saiam da sua boca. Leia mais a Bíblia, ore mais, faça jejum, consagre a sua vida ao Senhor. E viva o novo, viva o mover de Deus nesta geração. E você verá grandes coisas, você verá maravilhas de Deus.